Olá, eu sou o professor João Ronaldo Soares do canal Teacher Drone, cursos abertos de qualificação. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso curso de Mitologia Universal, Deusas Gregas. Neste episódio, nós vamos falar sobre a deusa Hera, a deusa do casamento, a deusa rainha dos deuses e muito mais. Na primeira aula, nós falamos um pouco sobre o arquétipo da Grande Mãe, a sua fragmentação de consciência, dando origem aos arquétipos femininos e masculinos, tanto da mitologia grega quanto das outras mitologias, não é? Aqui nós temos uma representação de Hera nessa imagem do pintor Andrea Appiani. Ele viveu no século I da nossa era. E aqui nós temos a representação. Hera sentada é quase da altura das suas cortesãs, né? Das que estão ali a auxiliando, para mostrar realmente o poder que ela tinha, né? Uma deusa gloriosa. Vamos lá. Hera ou Juno, em grego Hera, nome de etimologia controvertida, talvez da mesma família de Eros, herói, significaria a protetora, a guardiã. É a rainha dos céus ou do Olimpo, sendo a esposa de Zeus, pai dos deuses e dos homens. Então temos aí outra representação muito bonita de Hera, um semblante de pureza, não é? E nós vamos ver daqui a pouco por que dessa ave está próxima de Hera, né? Que é o pavão, né? Então, mais tarde nós vamos falar sobre isso. Esse arquétipo de Hera atua mais diretamente no mundo exterior, ligando-se às questões de poder, funções públicas, valores morais, tradição e casamento. Representa o arquétipo do poder feminino que atua no mundo transformando-o. Vocês já viram na primeira aula, né? Onde nós demos o conceito sobre arquétipos, que são padrões do inconsciente coletivo e que vão permear a personalidade humana. Então, quem traz esse arquétipo forte na sua constituição, a mulher que traz isso, ela vai trazer muita força de liderança, muita força de formação de grupos, e naturalmente ela vai representar o pilar da sociedade, como veremos a seguir. Uh, Homero, né, foi um grande poeta, um grande escritor do mundo antigo, e ele nos traz a revelação de todos os deuses de sua época através dos seus cantos, os cantos homéricos de cada um dos deuses, né? Então, hoje nós vamos conhecer o canto de Hera. Para que vocês tenham uma ideia, Homero escreveu muitos poemas, escreveu muitas peças teatrais, mas que foram perdidas ao longo do tempo com a destruição da Biblioteca de Alexandria. Essa biblioteca existiu no mundo antigo e tinha cerca de 1 milhão de textos, né, dos mais variados tipos, e que, quando foi destruído, obscureceu a humanidade. A humanidade acabou se atrasando na sua evolução mais de 1000 anos, né? Então vamos ao canto de Hera. Eu canto Hera em seu trono de ouro, rainha imortal, eminente filha de Rhea, irmã e esposa de Zeus, o grande e fulminante trovão. Esplêndida Hera, reverenciada no Olimpo, venerada por todos os deuses, parceira de Zeus, brandindo raios. Hino homérico a Hera. Agora vamos conhecer a história de Hera, de como que Hera se tornou a rainha dos deuses. A história de Hera. Hera, ainda muito criança, quando Rhea, Cibele, sua mãe, a entregou aos cuidados de Tétis e das Horas. Queria salvá-la da fúria de Cronos, o deus Saturno, o pai terrível que devorava todos os filhos. Longe do perigo, cresceu bela, mas solitária. Um dia recebeu no esconderijo a visita de seu irmão Zeus, Júpiter, que depois de derrotar Cronos em violenta disputa, se tornara o senhor do Olimpo e da Terra.
Então nós temos uma representação ao fundo, né, de Cronos devorando seus filhos, né? E essa história tem uma origem. Gaia, que era a mãe de Cronos, né? Ela faz um prognóstico, uma previsão de que Cronos perderia o seu poder para um de seus filhos. A fim de evitar a perda de poder, todo filho que nascia, ele devorava. Ok? Então, essa pintura terrível mostrando esse mito tão antigo. Mas Zeus, né, nós vamos ver quando formos estudar os arquétipos masculinos, sobreviveu, lutou contra o pai e o venceu. Juntos conversaram durante horas e horas. Falaram de tristezas passadas e futuros alegres. Hera, Juno, sentia-se feliz, mas Zeus estava tão apaixonado que não podia mais esconder seus sentimentos e declarou à irmã todo o amor e o desejo que por ela nutria. Apenas ouviu recusas, não queria a deusa ser mais uma de suas numerosas conquistas. Então temos uma representação aqui, a fonte da Wikimédia, né? E onde Zeus tem essa conversa com Hera, né? E quem conhece o arquétipo masculino de Zeus vai perceber que ele representa o aspecto masculino da multiplicação, né? Da fecundidade. Zeus teve como esposas não só deusas, mas também mortais. E o casamento de um deus com uma mortal dá origem a semideuses, né? E os semideuses são os heróis. Alguns exemplos nós temos na mitologia. O mais conhecido deles foi Hércules, ou Heracles, entre os gregos, né? Hércules é o nome romano. Temos também Aquiles, né? Temos Jasão, e temos vários, Perseu e vários outros que são filhos de deuses imortais. Inconformado com as negativas de Hera, Zeus tentou todas as táticas e todas resultaram inúteis. Hera estava irredutível, até que num dia de inverno preparou uma armadilha. Transformou-se num cuco e, assim como um pássaro triste, quase morto de frio, foi visitar a irmã. Com muitos beijos, Hera tentou reanimá-lo. No calor de seus seios, procurou aquecê-lo. Quando percebeu o ardil, era tarde demais. Tinha sido violentada. Cheia de vergonha, pediu ao irmão que repassasse e reparasse a sua falta. Zeus imediatamente prometeu esposá-la. Nós temos aqui a imagem do cuco, né? É um pássaro muito bonito. Ele está mais presente no hemisfério norte, né? E aqui nós temos essa imagem tirada por Rui Jorge de Portugal. Todos os deuses compareceram à cerimônia das bodas e ofertaram à noiva presentes preciosos. Ao término da festa, o casal partiu para a noite de núpcias, não é verdade? Durou 300 anos, gente. Depois a deusa banhou-se na fonte de Cânatos, em Náuplia, e recuperou a sua virgindade. Em seguida, foi com o esposo para Olimpo, onde ao lado de Zeus, Senhor absoluto, ficaria reinando bela e majestosa em seu trono de ouro. Aí temos uma outra representação, que é da fonte de Treve, naturalmente foi feito um trabalho de montagem, crédito a David Bergen, estúdio, e que ilustra como eram essas divindades no passado. Maravilhosas. Era a expressão de Hesíodo, a terceira esposa. Era a terceira esposa. A primeira foi Metis e a segunda Tênis, a qual Zeus se uniu em justas núpcias. Conta-se, todavia, que Zeus e Hera se amavam há muito tempo e que se haviam unido secretamente quando o deus Crono ainda reinava sobre os titãs. O local onde se realizaram essas justas núpcias varia muito consoante as tradições. A mais antiga e a mais canônica dessas variantes coloca-nas no Jardim das Hespérides, que é em si mesmo o símbolo mítico
da fecundidade no seio de uma eterna primavera. E aqui nós temos uma pintura representando como um paraíso, o Jardim das Hespérides, e que representa esse momento tão maravilhoso das núpcias de Zeus e Hera. Em diversas religiões e regiões, né, da Grécia, celebravam-se festas para comemorar as bodas sagradas do par divino do Olimpo. Ornamentava-se a estátua da deusa com a indumentária de uma jovem noiva e conduziam-na em procissão pela cidade até um santuário onde era preparado um leito nupcial. Então, essa tradição, né, de procissão, de preparar a estátua do Deus, né, com incenso, banhos com ervas, para tornar esse momento sagrado, é uma herança que nós percebemos em inúmeras religiões, principalmente na religião católica, né? E aqui nós temos uma pintura, né, crédito ao site Psique Objetiva. Agora vamos conhecer a história de Hera depois que se casou com Zeus. Hera, a mãe de Ares, deus da guerra. Ares também conhecido como Marte. Efaístos, ou Vulcano, deus das forjas. Hebe, deusa da juventude. E Eileitia, deusa do parto. Venerada como rainha dos deuses em Esparta, Samos, Argos e Micenas. Tinha entre as duas últimas cidades um templo famoso por abrigar uma bela estátua sua, esculpida em ouro e marfim por Policleto. Então a gente vê a presença maciça de Hera, né? Ela sempre aparece de uma maneira bastante maciça e formal, né? E aqui nós temos essa representação feita pelo Templo de Anubis, o site Templo de Anubis. E ali atrás, então, o seu templo majestoso. Conforme eu falei, né, a sua ave predileta era o pavão, cuja plumagem passava por ter os 100 olhos com que o vigilante Argos guardava sua rival Io. Eram-lhe também consagrados o lírio e a romã, símbolos da pureza e da fecundidade. Protetor inconteste dos amores legítimos, é o símbolo da fidelidade respeitada pelo Olimpo inteiro, que a saúda como sua rainha e senhora. Então nós temos aqui uma pintura, né? Crédito vocês estão vendo ali. Conta-se a lenda que Hera era muito ciumenta, né? E ela perseguia, nós vamos falar disso também, ela perseguia as amantes e os filhos dos casamentos incestuosos de Zeus, e ela tinha um guardião que se chamava Argos. E esse guardião tinha que vigiar uma das amantes de Zeus, que era Io. E aí Argos dorme nessa empreitada. E Hera não aceita, né? Percebe a falha de Argos e o transforma então em pavão com 1000 olhos que estão em suas penas. É essa a mitologia que traz a origem do pavão. E por isso o pavão é tão ligado à deusa Hera. Hera era uma esposa ciumenta que frequentemente perseguia as amantes de Zeus e seus respectivos filhos. Ela nunca esquecia uma ofensa e era conhecida por sua natureza vingativa. Zangada com o príncipe Paris por preferir Afrodite, deusa do amor, a si, a deusa ajudou os gregos na guerra de Troia e não sossegou até que Troia fosse totalmente destruída. Né? Então nós temos aí a lenda. A guerra de Troia tem origem, segundo o mito, com a deusa Eris, que é a deusa da discórdia, que não houvera sido convidada para o festim. Ela pega um pomo de ouro com a inscrição a mais bela e joga, né, no meio da festa. Se aproxima do pomo de ouro 3 deusas, Vênus, Hera e Atena. E as 3 competem entre si para ser a dona do pomo de ouro, a mais bela da festa. Então é chamado Zeus para fazer o julgamento e Zeus não quer se meter com essa história. Ele então convoca o humano, que era o Paris, né, um guerreiro da cidade de Troia, a fazer o julgamento. E nesse julgamento ele recebe ofertas tanto de Hera, de poder, de Atena, de vencer todas as guerras, e Afrodite lhe oferece a mulher mais bela do mundo, que é Helena.
a famosa Helena de Troia. Pares, então, naturalmente escolhe Vênus ou Afrodite, então acaba criando contenda com as outras deusas, e por isso Hera se vinga destruindo Troia, né? Vamos ver agora, depois de estudar um pouco o arquétipo, né, qual a influência de Hera na constituição de personalidade feminina. A mulher Hera. A mulher Hera se mostrará bem vestida, ainda que de maneira conservadora, e terá uma presença maciça, que não se reflete necessariamente no seu tamanho físico. Como esposa e mãe, Hera é uma disciplinadora, pois quer que seus filhos reflitam seus valores da maneira mais cabal possível. Por causa de seus padrões elevadíssimos, ela parecerá aos demais como exageradamente crítica, dogmática e até ditatorial. Então, isso que é a presença maciça, né? Onde ela estiver, ela comanda. Onde ela estiver, ela traz as normas, né? E onde ela estiver, ela também traz o movimento, né, de assistencialismo social. Hera sempre se destacará numa multidão. Ela exala confiança em si mesma, tem perfeito domínio de si própria e quase sempre dos demais. Ela é aquela que chega dando ordens, né? A consciência de Hera é mais bem percebida em mulheres mais velhas, nas quais o pleno impacto de sua autoridade e dignidade natural podem ser sentidos. Ela é aquela que parece nascida para mandar, não importando qual seja a sua classe social. Então, antes que a gente entre no simbolismo de Hera, é interessante que a gente fale, né, que como que a gente percebe Hera nas famílias? É aquela família onde o pilar, né, daquela família é a mulher. É ela que estabelece, né, aquilo que deve ser feito, ela que comanda, ela que tem um perfeito contato com aquilo que deve ser feito, né? A proteção da família, os valores da família. Então, quem observa Hera numa casa, ela vai falar, poxa, mas quem manda aqui é a mulher, né? Preconceituosamente. É a formação do matriarcado nessas famílias. Vamos agora ao simbolismo. Hera representa assim o arquétipo feminino das forças implacáveis do inconsciente, que tanto podem ser canalizadas para aspectos construtivos quanto destrutivos. Hera é construtiva quando ela é voltada para o desenvolvimento da família e da sociedade. E ela é destrutiva quando ela se perde nos ciúmes, se perde no orgulho e na prepotência. Simbolismo. Seu dia da semana consagrado era sábado e suas principais habilidades eram a liderança, parceria, fidelidade e o poder. Entretanto, seu obstáculo mais difícil, como já vimos, era o ciúme e a necessidade de controle nos relacionamentos. Então a mulher ela nunca é passiva no relacionamento, ela é sempre a que comanda, né? Por isso, o floral a ser trabalhado, para as pessoas que têm ligação com a atividade holística, né, muito presente nos dias atuais, é o chicory. Se você percebe que tem Hera muito forte, você pode fazer o uso do floral chicory, que ele vai harmonizar essa estrutura arquetípica. Desenvolvimento. Agora vamos falar para aquelas mulheres, aquelas pessoas que não têm a Hera desenvolvida, têm o contrário, insegurança, não confia em si mesma, né? Tem dificuldade de se impor e criar o seu espaço. Então, como desenvolver Hera? Hera é a deusa da liderança e das iniciativas sociais em todas as comunidades. Uma boa possibilidade de desenvolvimento é, por exemplo, assumir a coordenação de projetos organizacionais, apoiar iniciativas de auxílio e suporte a comunidades carentes em sua cidade. Também é uma boa frente de trabalho de desenvolvimento do arquétipo, né? Então, todas as vezes que tiver a oportunidade de liderar algum projeto, de se colocar, né, ou definir metas, essa é uma ótima oportunidade de desenvolvimento deste arquétipo. Acompanhar a educação dos filhos com esmero, buscando e pontuando aspectos de melhoria de desempenho, também é outra oportunidade. Como nós vimos, a mulher ela quer que seus filhos tenham
um brilho na sociedade, né? Ela escolhe, inclusive, as profissões de cada um dos filhos. Assumir a responsabilidade pela negociação junto a fornecedores é outra sugestão. Agora vamos fazer uma simulação de uma iniciação com este arquétipo, com essa deusa maravilhosa, como era feito no mundo antigo. Iniciação no templo de Hera. Estamos diante do templo sagrado de Hera. Diante do portal, atravessamos com grande respeito pela rainha dos deuses e diante de sua estátua está uma pira acesa. Imagine tudo isso. Se quiser colocar uma música de fundo, é oportuno. Sentimos o perfume de incenso, de rosas e flores silvestres. Ouvimos o canto dos pássaros e uma profunda paz. Diante da majestosa deusa do Olimpo, notamos que ela se move e nos questiona. Imagine essa cena. Onde está o seu poder? Pergunta-te, onde está o seu poder? Onde está essa energia que sempre te motivou desde criança? Quando você obtiver a resposta, imagine que a deusa lhe entrega um cálice de ouro que lentamente vai sendo preenchido com o vinho da vida e com o vinho do poder. E quando você faz essa visualização, imagine você resgatando o poder que Hera lhe traz. Sinta a paz do templo. E assim a iniciação está concluída. E com isso nós terminamos o nosso primeiro episódio, que foi a deusa Hera, a deusa do casamento, a deusa da liderança, a deusa que impacta no mundo externo, deusa das deusas. Mitologia universal, deusas gregas, produção e locução, professor João Ronaldo Soares, direitos autorais preservados. Teacher Drone, juntos aprendemos mais e melhor. Aproveite os cursos do nosso canal. Nós também, além do curso de mitologia, temos o curso de oratória, temos o curso de técnicas de vendas, temos o curso de almoxarife, que tem feito muito sucesso no nosso canal. Então, a todos vocês, desejamos uma excelente semana e até o nosso próximo episódio. Uma ótima tarde a todos vocês e até o nosso próximo encontro.